Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, verso de número 6, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. A palavra nos chama a apresentar tudo diante do Senhor. Não apenas algumas coisas, não apenas os grandes problemas, não apenas aquilo que parece impossível, mas tudo. As dores que pesam no coração, as decisões que tiram o sono, as necessidades simples do dia, as lutas que ninguém vê, os pedidos que talvez nem saibamos explicar direito. Deus nos convida a orar. Mas Ele também nos ensina como orar. A oração do cristão não deve vir sozinha. Ela deve vir perfumada com gratidão. A palavra diz oração e súplica com ações de graças. Isso significa que, mesmo enquanto pedimos, também lembramos. Mesmo enquanto choramos, também reconhecemos. Mesmo enquanto esperamos, também adoramos. Porque nós não nos aproximamos de Deus como órfãos abandonados, nem como escravos diante de um Senhor cruel. Nós nos aproximamos como filhos diante de um Pai amoroso. Um Pai que já nos ouviu antes. Um Pai que já nos sustentou antes. Um Pai que já nos perdoou antes. Um Pai que já nos carregou quando não tínhamos forças. Quantas vezes chegamos diante de Deus apenas com pedidos, mas sem memória? Pedimos o pão de hoje, mas esquecemos o pão de ontem. Pedimos livramento, mas esquecemos quantas vezes já fomos guardados. Pedimos direção, mas esquecemos quantas portas Deus já fechou para nos proteger. A gratidão devolve memória à alma. Ela nos lembra que Deus não começou a cuidar de nós hoje. Antes mesmo de pedirmos, Ele já estava agindo. Antes mesmo de entendermos, Ele já estava conduzindo. Antes mesmo de termos palavras, Ele já conhecia o nosso coração. E há algo profundamente precioso nisso. Nós podemos orar. O Deus Santo, Eterno e Infinito permite que criaturas frágeis se aproximem dele. Podemos dobrar os joelhos, podemos abrir o coração, podemos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, e somos ouvidos. Não por causa da nossa perfeição, mas por causa de Cristo. Jesus é o nosso caminho até o Pai. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que nos recebe quando chegamos quebrados, cansados, arrependidos e necessitados. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, até quando não sabemos como orar. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, já temos motivo para agradecer. Agradecer porque ainda há acesso. Agradecer porque ainda há graça. Agradecer porque ainda há perdão. E agradecer porque ainda há esperança. Mas a gratidão também precisa entrar nas nossas orações nos dias difíceis. É fácil agradecer quando a resposta vem rápido. É fácil louvar quando a porta se abre, quando a cura chega, quando a provisão aparece, quando tudo se encaixa, mas a fé amadurece quando aprende a dizer: Senhor, eu ainda não entendo, mas confio em Ti. Há orações que pedem livramento, há orações que pedem cura, há orações que pedem restauração, há orações que pedem resposta, mas há também uma oração mais profunda que diz: Pai,
Se ainda preciso passar por isso, sustenta-me. Se ainda preciso esperar, fortalece-me. Se a tua vontade for diferente da minha, ensina-me a confiar. Essa oração não é sinal de fraqueza, é sinal de rendição. A gratidão não nega a dor, ela apenas declara que Deus continua sendo bom dentro da dor. Ela não finge que a luta não existe, ela afirma que a luta não é maior que o Senhor. Quando a gratidão entra na oração, a ansiedade perde força. Por isso, Filipenses 4 continua dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não nasce de termos controle sobre tudo. Ela nasce de entregarmos tudo a Deus. Às vezes, oramos, mas saímos da oração ainda mais inquietos, porque apenas repetimos nossos medos diante de Deus, sem descansar nele. Mas quando a oração vem acompanhada de gratidão, o coração começa a lembrar quem Deus é. E quando lembramos quem Deus é, a alma encontra repouso. A gratidão aquece a oração. Quando o coração está frio, está cansado, sem palavras, comece lembrando as misericórdias do Senhor. Lembre-se de uma resposta antiga, lembre-se de um livramento, lembre-se de uma porta que foi aberta, lembre-se de que um pecado foi perdoado, lembre-se de um dia em que você pensou que não suportaria, mas Deus sustentou você. A memória da graça reacende a fé. Na Bíblia, quando Josafá enfrentou um grande exército, ele colocou cantores à frente do povo, louvando ao Senhor e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando começaram a cantar e louvar, Deus agiu. Há batalhas que começam a mudar quando paramos de olhar apenas para o tamanho do problema e começamos a declarar a fidelidade de Deus. Talvez hoje você ainda esteja esperando uma resposta. Talvez exista uma oração antiga no seu coração. Talvez você esteja cansado de pedir. Mas, amado, não pare de orar. E junto com a oração, traga gratidão. Agradeça pelo que Deus já fez. Agradeça pelo que Ele ainda está fazendo sem você perceber. Agradeça pelo que Ele fará no tempo certo. E agradeça também, porque mesmo se a resposta for diferente da sua vontade, o caráter de Deus continua perfeito. Há pedidos que Deus responde com sim. Há pedidos que Ele responde com espere. E há pedidos que Ele responde com não, porque o amor dele enxerga perigos que nós não vemos. Um não de Deus também pode ser misericórdia. Uma porta fechada também pode ser proteção. Um atraso também pode ser preparo. A fé verdadeira não ama a Deus pelas respostas, ele ama a Deus porque Ele é Deus. Por isso, hoje, antes de continuar carregando sozinho o peso da ansiedade, entregue. Fale com o Pai. Apresente seus pedidos com clareza, diga a Ele o que dói, diga o que você precisa, diga onde você está fraco, mas não se esqueça de agradecer. A gratidão colocará luz dentro da sua oração e a paz de Deus guardará o seu coração. Vamos orar. Senhor, eu reconheço que muitas vezes me aproximo de Ti com o coração cheio de preocupações, mas na maioria das vezes vazio de gratidão. Eu confesso que em muitos momentos olho mais para aquilo que me falta do que para tudo aquilo que já recebi das Tuas mãos.
Perdoa-me, Pai, por esquecer os teus livramentos. Perdoa-me por tratar as tuas misericórdias como se fossem pequenas. Perdoa-me por permitir que a ansiedade fale mais alto do que a fé. Hoje eu me volto para ti com humildade. Obrigado porque eu posso orar. Obrigado porque tu me ouves. Obrigado porque Jesus abriu o caminho até a tua presença. Obrigado porque o teu Espírito me ajuda quando eu não sei o que dizer. Obrigado porque a tua graça ainda me alcança. Senhor, eu coloco diante de ti minhas necessidades, minhas dores, minhas decisões, meus medos e minhas esperas. Tu conheces aquilo que pesa no meu coração. Tu sabes o que eu tenho pedido em silêncio. Tu sabes onde preciso de direção, de cura, de provisão, de restauração e de força. Pai, eu te peço, guia-me segundo a tua vontade. Não permitas que eu caminhe apenas pela minha ansiedade. Ensina-me a confiar no teu tempo, Senhor. Ensina-me a esperar sem murmurar. Ensina-me a pedir sem exigir. Ensina-me a descansar mesmo antes de ver a resposta e transforma o meu coração. Tira de mim a ingratidão, o egoísmo e a resistência. Dá-me um espírito humilde, obediente e cheio de fé. Que minhas orações não sejam apenas pedidos, mas também adoração, Senhor. Que minha boca saiba agradecer mesmo nos dias difíceis. Que meu coração se lembre de que tu és bom, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Senhor, se eu estiver passando por um tempo de prova, sustenta-me. Se houver algo que preciso aprender, ensina-me. Se houver algo que preciso deixar, mostre-me. Se houver pecado em mim, conduz-me, Senhor, ao arrependimento. Se minha vontade estiver desalinhada da tua, corrige-me, Senhor, com o teu amor. Eu entrego tudo em tuas mãos. Senhor, eu entrego minha casa, eu entrego minha família, eu entrego o meu futuro, eu entrego as minhas preocupações, eu entrego desejos, eu entrego tudo. Eu declaro que confio em ti. Ainda que eu não veja tudo, eu creio que tu estás agindo. Ainda que eu não entenda tudo, eu creio que tu és fiel. Ainda que eu precise esperar, eu escolho louvar. Que a tua paz guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Que minha vida seja marcada por oração, dependência, obediência e gratidão. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego. Deus, eu entrego os meus pensamentos. Amado, você que está muitas vezes com seus pensamentos confusos, com dúvidas, com coisas que você não sabe como resolver, entregue nas mãos do Senhor com fé. Ele fará. Ele fará. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Siga este dia lembrando, Deus não se esqueceu de você. Ore com fé, agradeça com confiança e descanse na paz daquele que ouve, sustenta e responde no tempo perfeito. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.